Minhas boas-vindas ao Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos ver o que o famoso Joe Rogan, dos podcasts dos Estados Unidos, disse sobre a pronúncia do seu nome por brasileiros. Vamos dar uma olhada. Joe Rogan. Pull this up like a. It's been quite some time, but we made it. Yeah, we made it. We made it happen. People Yeah. still, to this day, all my friends call me Joe Hogan because of you. I don't know, man. Joe Hogan. That's a funny Brazilian thing, you know, the Portuguese translation of R's to H's. I think when we speak English, you have to use your tongue in a way that in Portuguese we are just flat out. But you use Rio. You don't say Rio, right? Do you say Rio or No, so Rio? Rio. How does that work? Somehow it's in Portuguese. The first two letters are the strongest one in the word. But Hickson and Hoyce and Say Hickson. right. But it's not Rickson, but it's Rio. Yes. How's that work? I don't know. When it becomes to a name, it's different than when you say a city name. Oh, really? Yes. Oh. It's funny. Rio, it's more something for. And when you say personal, it becomes a little, I don't know, Hickson. So with Hoyce. people, it's an H, but it can be an R, like a R sound with objects and things? Yes. Or just places? I'm thinking more places, and it's funny because in each region in Brazil is a different accent. Really? Oh, Yeah. that makes sense. Kind of like America. Yes, each place, like, what country is that? Because the sound's very different. But Go- it's a beautiful language. Portuguese has, like, especially Brazilian Portuguese. Ok, antes da gente falar aqui sobre, então, a opinião de Joe Rogan sobre o português brasileiro, eu queria primeiro comentar essa parte inicial, né? A gente tem um pouquinho de uma análise fonética um pouco freestyle, né? Sem muita base. A gente vai, então, dissecar qual que é, então, essa diferença entre o R e o H no português brasileiro, com as suas variações, e por que que o nome do Joe Rogan soa tão engraçado quando ouvido pelos estrangeiros, pelos estadunidenses, a partir vindo de um brasileiro. Para começar aqui, eu dei uma pesquisada aqui, esse instrutor de jiu-jitsu, ele se chama Jean-Jacques Machado, e ele é do Rio de Janeiro. Então a gente vai usar o sotaque do Rio como padrão, como referência para esse vídeo. Eu queria apresentar para vocês, então, a tabela de sons fonéticos que a gente tem praticamente para todas as línguas, e esses sons, nem todas as línguas vão ter todos esses sons, mas todas elas são compostas por esses sons aqui, ou seja, são sons que nós conseguimos produzir e para compor, então, a forma de falar em cada língua. E aqui eu vou usar ela como referência para a gente pensar como, então, é pronunciado, qual a diferença entre esse R e o H entre o português brasileiro, por exemplo, do Rio de Janeiro, e o inglês americano. Dos Estados Unidos. É engraçado a gente pensar porque muitas pessoas acham, às vezes ficam com um pouco de receio de falar inglês, porque tem um pouco de vergonha de seu sotaque, por soar brasileiro, e muitas vezes elas não percebem em que ponto é que elas são entregadas, ou as pessoas percebem que ela não é, por exemplo, dos Estados Unidos, ou que ela tem um sotaque, por exemplo, do Brasil. E é muito curioso porque a gente só tem essa percepção quando ou se estuda de forma um pouco mais técnica, ou quando se fala com pessoas que têm essa percepção de fora. E muitas vezes elas não conseguem explicar também. Então, o fato do Joe Rogan achar engraçado a forma como que fala o nome dele é pela pronúncia do R aqui no começo do nome dele, Rogan, né? A gente sabe que no inglês estadunidense, esse R, ele vai ser um R que nós chamamos de R retroflexo, ou seja, ele vai ser um R bem forte com a língua bem jogada para trás, que soaria algo como isso aqui. Ra, ra. Então, pro Joe Rogan, o nome dele começaria com esse som, e a palavra Rio, de Rio de Janeiro, seria então, teria o mesmo som, porque essa é assim como eles interpretam esse som de R inicial, então seria algo como Ra, ra. Rio, e não Rio, e como as outras formas de falar, por exemplo, do português brasileiro. Já vamos falar sobre como se pronuncia isso. Então, quando o Joe Rogan brinca, dizendo ali que ele ficou famoso entre os amigos dele por ser chamado pelos brasileiros de Rogan, ao invés de Rogan, é porque esse R retroflexo aqui, Ra, ra. ele existe no português brasileiro e muito associado àquela ideia do português brasileiro caipira, que é aquele português normalmente do interior, de algumas partes do Brasil, de Minas Gerais, do Rio de São Paulo, por exemplo, que tem o R bem para trás, com a língua bem curvada para trás. Então, a marca famosa desse R caipira é dizer, por exemplo, porta,
porta, colocar bem para trás a língua, que é exatamente esse som do R retroflexo, que é a língua totalmente para trás. Só curiosamente, ele não acontece tanto, com tanta frequência no começo das palavras. Por exemplo, real, né? Já não funcionaria tanto nesse ponto. E depois a gente pode discutir com mais detalhes sobre por que não ocorre nisso, mas a função desse vídeo é mais fazer uma análise comparativa. Então, se a gente pegar, por exemplo, e o Joe Rogan fala aqui que acha curioso que os brasileiros, então, pegam o som de R e transformam num som de H. Mas ele diz que também o som de R pode ter som de R que eles têm no inglês. E de fato, nós também temos, como eu disse, esse tal chamado português caipira, também tem esse R retroflexo. Agora, essa ideia de que o R do Brasil, o R dos Estados Unidos pode soar como H para os Estados Unidos, não é bem assim, porque a forma de executar esse H que eles entendem quando ouvem o brasileiro falar, não é exatamente da forma com que eles imaginam que é feito. Vamos dar uma olhadinha num exemplo. A palavra chapéu em inglês, hat, que se escreve com um H no começo, então ela não vai ter um som de R do inglês, seria r, né? Ele vai ter um som mais suave. E esse som, eu vou dar por aqui a pronúncia para vocês verem, dos Estados Unidos. Hat. Hat. Então, se a gente for olhar nos símbolos fonéticos, esse som, ele é esse som aqui, ó, que é uma fricativa, uma consoante fricativa, e onde que ela é articulada? Aqui, ó, na glote. Aqui, a gente vai mostrar uma imagem sobre isso, mas vamos ouvir primeiro o som. Ha, aha. Exatamente. E se a gente for olhar onde que ela é articulada, seria aqui, então. Vocês podem ver, então, aqui na glote, ou seja, lá embaixo, já nem tem movimento da língua aqui nesse som. É um som feito aqui, ó, com a contração e o fechamento do espaço que o ar tem para passar. Ha, hat, hat. E o Joe Rogan, então, quando ouve um brasileiro falando o R com um som que para ele soa como H, é isso que ele imagina. É esse som que ele está entendendo daquela pronúncia. Mas, na verdade, o som do R, de, por exemplo, Rio, que nós temos, claro, tem várias variações de acordo com cada região, e vocês podem ver que, por exemplo, que nesse dicionário fonético tem várias regiões com diferentes articulações desse R, mas eu vou usar o do Rio de Janeiro padrão, que está aqui, e como referência, que é porque o nosso querido aqui, Jean-Jacques Machado, né? Jean-Jacques Machado disse que ele consegue falar real sem problemas, mas não consegue falar, por exemplo, Rickson, ou coisa assim, com um R retroflexo, né? Aí é questão de hábito, porque não tem nenhuma diferença entre ter um som mais forte no começo da palavra, ou se Rio, por ser uma cidade importante, é um nome importante, isso não tem nada a ver com o seu objeto ou lugar. Ali foi mais, talvez, a ideia dele de dizer algo como: eu presto mais atenção como eu pronuncio a palavra Rio, porque é uma palavra de uma cidade importante. Então, como se ouve para aí Rio, de forma internacional, até o nome daquele filme mesmo, ele talvez preste mais atenção na forma com que ele pronuncia isso, mas na hora de falar de uma forma mais relaxada, com o nome de alguém, por exemplo, ele já não presta tanta atenção, porque, como eu disse, é muito difícil a articulação desse a retroflexo no começo da palavra, e não, ao meu ver, não estaria também dentro do campo da área linguística de onde vem o Jean-Jacques, né, Machado. Então vamos dar uma olhada como então pronuncia esse R aqui no começo, para ver qual a diferença entre ele e o H ouvido pelos estadunidenses. Vamos dar uma olhadinha então aqui. Esse R, ele tem esse símbolo aqui, ele está um pouquinho para o lado, ou seja, já é articulado em um ponto diferente do H dos Estados Unidos. Dê uma olhada, esse é o H dos Estados Unidos. Ha, aha. Já o Rio, o R, muito pronunciado, por exemplo, no Rio de Janeiro, no sotaque brasileiro, é feito dessa forma aqui. Ha, aha. Eu sei que parece muito igual, mas tem uma diferença aqui no ponto de articulação. Já separei aqui uma imagem para vocês verem. Então, enquanto que aquele H dos Estados Unidos era feito aqui embaixo, tá vendo? Sem participação já da língua, por exemplo, é feito só com a contração aqui perto da glote, já na pronúncia do R do Brasil, ele é um pouquinho diferente. Ele é feito aqui nessa posição faríngea, que nós chamamos. Ou seja, a língua que já tem envolvimento da parte da posterior da língua. Tá vendo aqui? A parte de trás da língua, ela vai se encurvar, ela vai se retrair e ela vai fazer o fechamento aqui na faringe. Não vai ser só o fechamento da glote, né? Então, nesse caso, o ponto de articulação é diferente e vai dar um som diferente. Ao invés de dizer hat, a gente vai dizer
rio, rio. Ou seja, é aqui em cima vai se dar o fechamento e é por isso que vai ser um som diferente. Mas é claro, para quem não está acostumado com o som do sotaque brasileiro ou para quem não estudou isso de forma técnica, como eles vão interpretar no caso dos estadunidenses, seria então imaginar que é um som típico de H, como eles pronunciariam H. Mas na verdade é um som um pouquinho diferente. Ele é feito aqui em cima e não ali atrás. E é claro, isso não teria como o Joe Rogan saber, até porque ele não estudou fonética, então onde eu saiba, e também porque a percepção dele do som vai ser baseada no que ele entende de língua e dos sons da língua que vem do inglês dos Estados Unidos, né? Então, como eu disse, aqui ele diz sobre a pronúncia do R ser mais forte no começo, é na verdade por costume, por falar Rio de forma internacional, por talvez estar envolvido num contexto internacional, mas, por exemplo, quando ele fala o nome de uma pessoa que seria com um R, ele já não faria esse retroflexo típico do inglês estadunidense. Vamos continuar vendo aqui o que o Joe Rogan fala sobre o sotaque brasileiro. Brazilian Portuguese has like a sing-songy, like a flow to it. It's the bossa nova, carnaval, the Yeah. But it's that the way you guys talk. It's cool. It sounds good, you know? It's more like, almost like singing. Yeah. How many Americans have like put on a fake Brazilian accent? E o fato dele eu sentir que o português brasileiro é cantado é justamente pela forma da nossa silabação. A nossa língua, ela separa as sílabas de acordo com os sons vocálicos, né? Então, se tem um som vocálico, nós não suprimos, nós pronunciamos, porque ele vai ser o núcleo da sílaba. E, por exemplo, quando se canta, em toda a língua, se foca nos sons abertos das vogais. Então, mesmo se uma palavra tiver um som, muitos consoantes em inglês, ou em russo, ou em qualquer outra língua que tem bastante consonantal, por exemplo, mesmo assim, a parte onde se vai estender a voz, normalmente, é no ponto das vogais, porque é um som aberto, é um som onde sai mais ar, e é um som onde vai acabar dando aquela sonoridade de música que nós estamos acostumados. Então é por isso que muita gente acha que o português brasileiro, por exemplo, e o espanhol também, que são palavras que são línguas, quer dizer, que tem a vogal como o núcleo da sílaba, que são muito marcadas e conhecidas por isso, elas são como a música, porque elas estão prolongando aquele ponto onde que uma canção é mais interessante se prolongar a voz, não é? Onde tem os sons vocálicos, que são sons abertos. Once they started really getting into jiu-jitsu. Must be. Man, I think in a way when jiu-jitsu established their flag outside Brazil, it's funny in a way that our goal is to make that area become more Brazilian than any other place. It's not that we're trying to speak more English, but we make the English become more Portuguese. And almost every student that I have, maybe probably because of my accent, they start listening and speaking very similar the way we do. Yeah. In every jiu-jitsu school. Yeah, well, that's we used to see that in Taekwondo too. Guys would have like fake Korean accents. And in each school, the instructor has a different accent and different vocabulary, which even extended more. It becomes like another language in the jiu-jitsu community. Muito bem. Então, exatamente essa é a ideia de que quando se ensina, por exemplo, uma arte marcial de um país, típica de um país, também se traz ali a cultura, a forma de falar. Então, os comandos vão ser dados muito provavelmente em português ou com um sotaque português de uma palavra, um vocabulário emprestado, um léxico emprestado dos Estados Unidos. E é por isso que acabam tendo tanto essa influência do Brasil quando se aprende jiu-jitsu, nesse meio de luta, né, de MMA, também tem muita dessa arte marcial lá, então acaba sendo uma influência muito grande. E até como o próprio Jean-Jacques disse, o Brasil tem diversos sotaques, então quando uma pessoa aprende jiu-jitsu com um mineiro, ela vai falar de uma forma diferente do que um baiano, e elas vão ter percepções diferentes do que é o português brasileiro, porque elas aprenderam de pessoas que vêm de lugares com formas de falar muito diferentes, não é? Mas eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ver esse vídeo até o final, já deixa aqui embaixo o seu curtir e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Não deixe também de nos seguir no Instagram, basta procurar por movimento.140 ou no TikTok, Movimento 140. Muito obrigado e até a próxima.